Oi, gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri e hoje quero te ensinar uma receitinha de um pão cremoso de leite ninho maravilhoso, massa super fácil com ingredientes que você tem aí na sua casa. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Então, olha só, para a gente começar preparando o nosso pãozinho cremoso, vamos preparar o creme que vai por cima do nosso pãozinho, tá? Então, olha só, na panela você vai adicionar aqui uma lata de leite condensado, cerca de 395 gramas, 2 colheres de sopa de amido de milho, uma gema, vou acrescentar aqui baunilha branca, para a gente ter um creme bem clarinho, mas você pode acrescentar a baunilha tradicional também. Nesse caso aqui, estou colocando uma colher de sopa de essência de baunilha branca, lembrando que pode ser tradicional sem problema, tá? Vamos misturar tudo aqui muito bem, até dissolver completamente o amido. Vai ficar dessa forma aqui, olha só. E aí nós vamos acrescentar aqui 500 ml de leite e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Vamos cozinhar de fogo médio para baixo, mexendo sempre, dá ponto super rapidinho, até formar o creme que eu vou te mostrar já já. Lembrando, gente, esse creme você pode rechear bolo de festa também, que fica bem gostoso. Pode combinar com frutas e rechear teu bolo, que vai ficar uma delícia, tá? Então, olha só, nosso creme aqui já deu ponto dessa forma aqui. E aí você vai colocar no recipiente, cobre com filme plástico e espere esfriar completamente pra gente colocar no nosso pãozinho. Feito isso, enquanto o nosso recheio tá esfriando, vamos começar a preparar agora a massa do nosso pão. Super fácil, tá? Então, olha só, aqui numa bacia, nós vamos colocar 3 colheres de sopa de açúcar, 5 gramas de fermento para pão, tá? Aquele fermento seco de pacotinho, 5 gramas dá em torno de meio pacotinho, tá? E aí nós vamos colocar aqui o leite e nós vamos acordar esse fermento. O que é isso? A gente vai ativar esse fermento. Então, vou colocar todo o leite aqui, eu tenho em torno de 250 ml de leite e vou colocar aqui 4 colheres de sopa de farinha de trigo. Esse processinho no começo é bem importante para o teu pão crescer mais rapidinho, vai ficar mais fofinho também. Você vai ver que vai dar toda a diferença no preparo do seu pão, tá? Então, respeita essa etapa aqui, que você vai ver que vai ficar bem legal. Só misturar tudo aqui muito bem, cobre com um paninho e deixa descansar aqui por cerca de 20 minutinhos até meia hora. Você vai ativar o seu fermento, ele vai ficar dessa forma aqui, olha só. Ele até muda um pouquinho de cor. E aí, vamos continuar a nossa receitinha. Vou colocar aqui um ovo, lembrando que o ovo aqui está em temperatura ambiente, tá? 2 colheres de sopa de margarina e vou colocar aqui 100 gramas de leite condensado. Coloca tudo aqui, mistura tudo aqui muito bem. E aí nós vamos acrescentar aqui a farinha de trigo e o sal. Eu nunca coloco sal nessa etapa, senão você vai matar o seu fermento, tá? Então é sempre bom colocar um pouquinho da farinha de trigo e aí você vai colocar cerca de uma colherinha de café de sal nessa massinha, tá bom? E aí, olha só ir misturando muito bem os ingredientes aqui dessa forma. E aí vou acrescentar aqui a farinha de trigo. No total dessa receita, gente, eu usei 600 gramas de farinha de trigo, sobrou um pouquinho, não coloquei ela toda de uma vez. Dos 600 gramas, sobrou aqui em torno de 50 gramas de farinha de trigo, que a gente usou no final para poder colocar na mesa aqui para enrolar o nosso pãozinho, tá? Então, olha só, coloquei a farinha de trigo, nesse momento aqui, eu acrescento o sal, vou misturando bem rapidinho essa massa. Gente, ela fica deliciosa. E uma dica da Pri, você pode usar essa mesma massa para fazer sonho recheado também. Vai dar super certo, fica bem gostoso, tá? Então, olha só, tô colocando a farinha de trigo aqui. Nesse primeiro momento, a massa vai ficar bem pegajosa, é assim mesmo. Vou colocar ela toda aqui na nossa bancada e vou fazer esse processo aqui de rasgar a massa. Que a gente adiantou um pouquinho aqui, porque nós ficamos em torno de 10 minutos mexendo essa massa bem molinha, dessa forma aqui. E aí você vai notar que ela vai começar a desgrudar das mãos após esse tempo, tá? É assim mesmo, dá super certo. E aí no final eu usei apenas mais um pouquinho aqui da farinha de trigo, apenas pra gente terminar agora de dar o ponto na nossa massa. E olhem ali a bacinha, ainda sobrou 50 gramas de farinha de trigo. Então, dependendo da sua região, vai colocando a farinha de trigo aqui aos poucos,
até atingir esse ponto aqui. Fica uma massa bem macia, ela não gruda mais nas mãos. E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar um pouquinho de farinha na bacia que nós misturamos os ingredientes. Vou colocar aqui a nossa massa, cobre com paninho e deixa ela descansar aqui em torno de 40 minutos. Dependendo da sua região, se tiver muito calor, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, tá? Então, olha só. Passado esse período, a nossa massa dobrou de volume. Olha que massa mais linda, gente. E aí, vou retirar essa massa aqui da bacia. Notem que ela tá bem macia. Olha que coisa mais linda. E aí, olha só. Vou dividir a nossa massa aqui em 16 porções, tá? Então, eu vou fazer 16 pãezinhos com creme. Lembrando que você pode usar essa massinha para fazer um pãozinho recheado também. Já aproveita, já me conta aqui de que cidade que você está acompanhando as nossas receitinhas, como é o nome desse pãozinho aí na sua região. Aqui o pessoal chama de pão de leite. Como é o nome desse pãozinho aí? Então, olha só, gente, dividi em 16 porções aqui do mesmo tamanho. Com o auxílio de um rolo, vou abrir a nossa massinha aqui dessa forma e vou enrolar os nossos pãezinhos dessa forma aqui, gente. Ele fica bem pequenininho, porque ele cresce bastante depois na forma, tá? Então, é assim mesmo. Vou colocar mais um pouquinho de farinha aqui na bancada. Vou abrir mais uma massinha aqui para vocês verem como ela abre bem fácil. Fica bem gostoso. Você pode fazer no formato de bolinha também. Coloca o recheio no meio. Quando você assar, vai ficar como se fosse um sonho assado. Maravilhoso. Então aqui é só enrolar o seu pãozinho, olha só. E aí eu tenho aqui uma forma. Ela está untada enfarinhada, olha só. Vou mostrar bem de pertinho aqui para vocês verem. Vou colocar aqui os nossos pãezinhos, olha só. E eu vou dar um espacinho aqui entre eles, porque eles ainda vão crescer aqui na forma, tá? Então, é muito importante que você deixe esse espaço entre os nossos pãezinhos, tá bom? E aí, enrolei todos os pãezinhos aqui dessa forma, olha só. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Com a ajuda de uma faquinha, pode ser uma gilete também, tá, gente? Um bisturi para pão. Você vai fazer um risquinho no meio da sua massa, que é onde nós vamos colocar o nosso creme, que já tá pronto e tá frio. Cortei todas as nossas massinhas, tenho aqui uma gema de ovo batida. Vou passar por cima de todos os pãezinhos dessa forma aqui. E ó, gente, mais uma dica. Você pode passar só a gema de ovo e colocar coco ralado por cima, que você vai ter um pão de coco maravilhoso. Aqui, coloquei o nosso creme numa manga de confeitar com um bico 1M. E aí, vou colocar esse creminho por cima de todos os nossos pãezinhos e vou deixar ele descansar por mais 40 minutos. Ele vai crescer bastante. E aí, você vai assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutinhos ou até que os seus pãezinhos fiquem bem douradinhos. Dessa forma aqui, olha só, eu acabei de tirar o nosso pãozinho do forno e aqui vai uma dica. Vou colocar leite condensado por cima do nosso pãozinho ainda quente e vou espalhar aqui com o auxílio de um pincelzinho. O pão quentinho vai absorver esse leite condensado e vai deixar ele todo cremoso. Não fica muito doce, não precisa ter medo de colocar leite condensado aqui, porque vai ficar maravilhoso. E para finalizar, só colocar aqui leite em pó por cima e teu pãozinho já tá pronto. Renderam 16 unidades desse pãozinho e fica essa lindeza aqui. Vou mostrar bem de pertinho para vocês aqui. E se você já gostou dessa receitinha, é muito importante que você clique no curtir. Se tá chegando por aqui agora, já se inscreve, deixa o sininho de notificações ativado para você ser avisado sempre que entrar vídeo novo por aqui. Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!